Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie, deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do jogo aberto, com o Renata Fã junto com o Ronaldo, Edu da CNC5, comentando tudo sobre esse jogo aí, né? Entre Flamengo e Central de Córdoba, onde o jogo terminou empatado, né? Com o gol de Arrascaeta, que poderia ter feito o segundo gol, mas acabou perdendo, né? E também falar um pouquinho sobre o caso aí, né, de assalto de Rossi, né, que acabou sofrendo aí uma tentativa de assalto, mas deu tudo certo com ele. Então, se até o final, não perca nada sobre o Flamengo aqui. Sem mais enrolações, fica agora aí, galera, com o vídeo. Acontecendo com o Flamengo, perdeu no Maracanã para o Central Córdoba e ontem empatou na Argentina. Pode se classificar ainda, tudo bem, mas não precisava disso, né, Felipe Luiz? O Flamengo teve mais controle do jogo no primeiro tempo da partida e saiu na frente logo no início. Aos 9, Arrascaeta balançou a rede depois de uma bela jogada com Gerson e De La Cruz. Na sequência, foi a vez do Central Córdoba chegar, mas Cufré foi travado. Ainda na parte inicial do duelo, Arrascaeta poderia ter feito mais um. Depois de um chute de Léo Pereira para frente, Gerson ajeitou de cabeça e o camisa 10 saiu cara a cara com Aguerre. Melhor para o goleiro, que conseguiu a defesa. Aos 35 foi a vez de Gerson desperdiçar uma oportunidade. A equipe carioca voltou para o segundo tempo com uma postura mais defensiva. Assim, os donos da casa conseguiram retomar o controle e empataram com Verón aos 15 minutos. O VAR ainda anulou 2 pênaltis. Um para o Flamengo no primeiro tempo e outro para o Central Córdoba na etapa final. Para mim é muito simples, o adversário veio com plano de jogo e nós conseguimos sair, conseguimos romper a pressão, conseguimos fazer um bom começo de jogo e fizemos o gol. Depois disso, muitos erros técnicos, muitos erros técnicos, já seja por confiança, pela bola, não sei o porquê. O resultado complicou a vida do Flamengo na Libertadores. O time carioca ocupa a 3ª posição no grupo C com 5 pontos e para avançar de fase sem depender de ninguém, precisa vencer os 2 jogos restantes em casa. Outro adversário no grupo, a LDU venceu o Deportivo Táchira por 3-2 e empatou com o Central Córdoba no número de pontos, com 8 cada. Me preocupa, nós estamos nessa situação porque nós mesmos nos colocamos nessa situação e só depende da gente poder sair. Então, o que está no nosso alcance é ganhar os 2 jogos em casa, fazer o maior número de saldo possível, porque, claro, podemos depender de uma combinação de resultados dependendo do que aconteça. Então, o que está no nosso alcance hoje é isso, é vencer os próximos 2 jogos em casa e para poder passar dessa fase de grupos, que a realidade é que não está sendo da forma que a gente esperava. Depois do tropeço fora de casa, mais um susto. Após o desembarque da delegação no Rio de Janeiro, o carro do goleiro Rossi foi atingido por 4 tiros durante uma tentativa de assalto na linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade. Como o veículo é blindado, ele não se feriu. Outros atletas do time também foram alvo de criminosos. Que coisa, hein? Na verdade, ninguém poderia ser alvo de criminoso algum. A violência é um tema muito complicado. A gente sabe que hoje a realidade é cada vez pior, condições financeiras ruins, política econômica. A gente está passando por um momento que não é 100% e até os jogadores não estão imunes. Ainda bem que o carro era blindado, que ninguém se feriu, mas fica esse alerta aí porque a violência está em todos os lugares. Voltando para o campo, também foi uma violência o resultado de 1-1 para o Flamengo, não é? Ninguém esperava que nessa segunda oportunidade o Flamengo fosse tropeçar mais uma vez. Já tinha sentido que esse time argentino não é bobo, Cicinho, e agora foi lá e não conseguiu vencer. Então, nos 2 confrontos, não teve vitória do Flamengo, mas tem 2 jogos também em casa pela frente. Exatamente, Renato, mas não depende mais só dele, né? Até porque vai ter esse confronto com os outros adversários e o Flamengo, na verdade, nós não víamos ele complicando como está hoje, né? Para nós, o Flamengo classificaria tranquilo pela condição que tem, é o melhor time
que a gente tem nessa competição, mas não está apresentando o melhor futebol. Então, o Felipe vai ter que consertar muitas coisas aí que aconteceu nesse jogo agora. O Flamengo poderia também ter saído com a derrota, né? O Flamengo não fez um bom jogo, foi também pressionado pela equipe adversária e é um Flamengo frágil nessa Libertadores. E esses acontecimentos fora de campo também, Renata, interferem muito dentro de campo, tá? Imagine como que fica a cabeça do goleiro agora, dos jogadores, para entrar para a próxima partida. Então, o momento do Flamengo não é bom. Então, o Felipe vai ter que usar estratégias e também toda a sabedoria que ele tem aí para colocar o time do Flamengo novamente no trilho. Mostramos aí chance desperdiçada pelo Arrascaeta, pelo Gerson. Ronaldo, teve pênalti que poderia ter sido contra o Flamengo, mas foi retirado, do Léo Pereira. E a gente vê que essa equipe argentina aprendeu a conter as ideias do Felipe Luiz, hein? Vai tirar o choro não só do Felipe Luiz, como também da torcida, porque é uma equipe que veio aqui, beliscou e ontem também complicou a vida. Se não fosse o Rossi completou 100 jogos ontem com a camisa do Flamengo e fez uma defesaça também no primeiro tempo, que deu uma tranquilidade para o time do Flamengo. Que teve a oportunidade com a Arrascaeta de fazer 2-0, não fez, sucumbiu a um time que marca muito bem, sabe o que faz com a bola no pé. Agora, eu estou de olho, mas eu não tiro o olho do Felipe, porque é um treinador que mesmo com dificuldade, agora já estão falando outras coisas dele, e ele está centrado. É um cara centrado e sabe o que faz, eu acho que ele vai conseguir, porque o Flamengo joga em casa agora também, vai ter essa oportunidade de buscar a vitória numa competição importantíssima. Com um treinador que agora todo mundo está olhando diferente, mas ele continua o mesmo. Estou gostando de ver ele. Bom, os 2 jogos, os próximos contra a LDU e Tátira aí em casa, no Maracanã, não tem outra história, tem que ganhar, até para fazer pontos, pensando numa sequência de Libertadores. E além disso, Edu, o gol do Arrascaeta foi aos 9 minutos do primeiro tempo. Tinha tempo para ampliar, para facilitar o jogo. E ainda o Arrascaeta perde essa oportunidade aí que, normalmente, até pela fase que ele vive, ele não desperdiçaria. Não, Renato, principalmente falando de Arrascaeta, né, o artilheiro aí do campeonato brasileiro. Então a gente vê que o Flamengo, a gente está vendo uma queda, na minha opinião, uma queda física e técnica de alguns jogadores. Isso faz uma diferença muito grande, principalmente no esquema tático do Felipe Luiz, né, onde que os jogadores sabem onde que estão, é um time muito bem treinado. Então é uma coisa que ninguém esperava o Flamengo estar vivendo um momento desse, principalmente dentro do seu grupo, que todo mundo falava que o Flamengo ia classificar em primeiro e com os pés nas costas, mas não está sendo assim. E o futebol está mostrando que quem competir, quem lutar e quem buscar uma eficiência maior vai conseguir a vitória. Então, haja visto a prova aí de ontem, um sinal de alerta que o Flamengo, nos 2 jogos em casa, possa vencer e quem sabe classificar. Edu. O Flamengo vai ter que lutar aí, provavelmente, até a última rodada para conseguir a sua classificação. Tem 2 jogos ainda. Com certeza até a última rodada, né? A próxima não garante. Contra a LDU, os 2 no Maracanã, contra a LDU e contra o Tátira. É bom isso, jogar as 2 últimas no Maracanã? Não sei, porque jogou no Maracanã contra o Central Córdoba e perdeu. Mas é bom quando você ganha. É melhor jogar onde? No Maracanã ou lá em... Não faz diferença. Não faz diferença? Não, o último jogo? Que diferença faz? Os 2 últimos. O Palmeiras jogou. Vamos lá. Tá, vamos pegar. Eu não estou querendo comparar os 2 times, estou querendo comparar a situação dos 2 times nos seus campeonatos. Perfeito. Tá bom? Corinthians e Flamengo. Né? O Corinthians também tem uma derrota pro Huracan. Em casa, para um time argentino, o Flamengo perdeu pro Central Córdoba. O Corinthians tem 2 empates, o Flamengo tem 2 empates. Né? Quem está com uma situação mais difícil... Daí eu estou considerando que o segundo lugar já serve para o Corinthians. Quem está mais arriscado de cair fora? O Corinthians ou o Flamengo? Para mim é fácil. O Corinthians está muito mais arriscado. O Corinthians tem que jogar fora contra o Racing Montevideo, teoricamente. O Corinthians perdeu em casa pro Huracan. Não, mas o Flamengo perdeu em casa do Central Córdoba. Então a campanha é igual, os 2 têm 5 pontos, tá? Os 2 têm 5 pontos. Mas o Flamengo tem mais time que o Corinthians. Não. A questão não é o time, eu tô falando cenário de campeonato. Não é pra você, pra mim é. Eu tô falando cenário de campeonato. Independentemente disso, a situação do Flamengo é melhor. Por quê? Porque o Flamengo faz 2 em casa. O Corinthians faz 2 fora. Se ele ganhar... Você tá olhando o cenário do Corinthians e fala, vai ter que ganhar do Huracan na Argentina, vai ter que ganhar do Racing em Montevideo. Você olha pro Flamengo e fala, não, é só ganhar em casa. Teoricamente, sim, se ganhar em casa. Não é Flamengo é melhor. Não é só Depende ganhar. Do time, né? O Flamengo, o ideal um jogo é que... por 2 gols. Um dos jogos tem que ser por 2 gols, mas é só isso. Não,
Talvez ele precise fazer mais, dependendo do que Não, acho que pelo saldo de gols, um dos jogos ser por 2 gols já foi. Se for contra ele, deu mais ainda, mas porque o saldo de gols dos outros times também não está muito parelho. Ele está atrás, mas está próximo. Mas ele precisa ganhar os 2 jogos, e precisa fazer em um deles uma vantagem maior do que isso contando que ele deu esse Córdoba empate em Quito. Porque se tiver um vencedor... já não... Daí só 2 vitórias. Só para você ver... Para garantir... Só para você ver que isso não é uma regra, no ano passado o Botafogo estava numa situação complicada, jogou os jogos últimos fora, na fase de grupos, se classificou e foi campeão. Tinha perdido agora o Botafogo esse ano vai ter os 2 últimos jogos em casa e está se fiando nisso para se classificar. Mas o que eu estou querendo dizer assim, apesar do Flamengo não estar convencendo na Libertadores como um todo, eu ainda vejo a situação do Flamengo como bem controlável. Não estou dizendo que é fácil, mas é controlável. É só vencer os 2 jogos em casa, um deles com 2 gols de diferença e se classificou. O Flamengo, na história da Libertadores, em todos os jogos da história do Flamengo na Libertadores, em casa, tem 72% de vitórias. 64 vitórias em 89 jogos. Fora de casa, ele tem 38% de vitórias. 35 vitórias fora de casa. Então, o Flamengo ganha mais quando joga em casa na Libertadores. Não é só o Flamengo, né? Isso em geral. Por isso é importante para ele. Vai acreditando. Ganhar da LDU. O jogo de semana que vem, antes de pensar na classificação, é uma final. Tem obrigação de ganhar da LDU em casa. É confronto direto, é para superar a LDU na pontuação. É para ganhar esse jogo. LDU sem o Brian Ramírez, um dos destaques do time que foi expulso. Vai acreditando em história, em estatística, que não joga bola e não ganha o jogo para você ver o que vai dar. Não. Rodrigo Jufo vai trazer informações do jogo e a gente volta a falar aqui. Vamos lá. Fala, Bel, amigos do 360, aqui de Santiago del Estero, a mais de 1.000 quilômetros de Buenos Aires. O Flamengo ficou no empate com o Central Córdoba em 1-1, gols de Arrascaeta ali no iniciozinho, aos 10 minutos de jogo, e o Gaston Veron empatou para a equipe da casa, o que ainda deixou o futuro do Flamengo na Libertadores indefinido. O time precisava vencer para, quem sabe, até assumir a liderança do grupo, mas acabou com esse empate tropeçando mais uma vez e permaneceu na terceira colocação com 5 pontos. Agora o Flamengo leva o seu futuro na Libertadores para o Maracanã. São 2 jogos, um contra a LDU e na última rodada contra o Deportivo Táchira, que perdeu todas as partidas. O Flamengo podendo definir o futuro aí na última rodada contra a equipe venezuelana, jogando em casa. Fato que ainda não foi bom na Libertadores. A gente lembra que o único jogo que o Flamengo fez em casa foi a derrota para o próprio Central Córdoba por 2-1. O Flamengo quer mudar esse cenário agora e jogar bem, voltar a jogar bem dentro do Maracanã e conseguir essas 2 vitórias para avançar às oitavas de final e torcer por resultados para, quem sabe, conseguir a primeira colocação do grupo. Felipe Luiz, o diretor José Boto e também todo o elenco já falou abertamente sobre a importância de avançar em primeiro. O clima aqui no estádio Madre de Ciudades, aqui em Santiago del Estero, é de consternação. O time do Flamengo ficou bem satisfeito com a própria atuação. A equipe até conseguiu o gol no início, que animou os jogadores e a torcida que estava aqui presente, mas depois se viu envolvido mais uma vez pelo Central Córdoba. Não encaixou o jogo no Maracanã e também não encaixou aqui esta noite na Argentina, e o que irritou bastante os jogadores, que discutiam muito em campo posicionamento, passes errados. Os jogadores estavam bastante irritados, principalmente os líderes do grupo, como o Danilo e o Gerson. Cerramos en muchos puntos y la verdad que bueno, no tuvimos un buen partido hoy, no venimos de un buen partido con Cruzeiro, así que hay que levantar a cabeça, seguir trabajando e mejorar. Tivemos chance de fazer o 2-0 ali, talvez seria uma outra história o jogo, mas como eu falei, é trabalhar e falar menos. O que nós temos que fazer é recuperar o caminho, nosso caminho, nossa trajetória e as boas atuações o antes possível, né? Conseguir se perdoar. O que fica agora no Flamengo é a lei do silêncio e mais trabalho, voltar a jogar bem. Próxima rodada contra o Bahia em casa, para poder voltar a vencer depois dessa derrota para o Cruzeiro no final de semana e esse empate contra o Central Córdoba na Libertadores. O Flamengo quer voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para aí poder pensar na decisão contra a LDU, um jogo muito importante que vai ser preciso bom futebol e a torcida do Flamengo no Maracanã. Muito obrigado, Rodrigo Jufo. Pois é, no final de semana perdeu para o Cruzeiro, o Flamengo, passa um momento complicado aí, hein? E agora empatou. Eu queria tentar descobrir aqui, ou ouvir
as análises dos amigos, o que acontece com o Flamengo? Jogou 2 jogos com o Central Córdoba, fez 1 ponto. Eu falei aqui no início do programa, né? Para mim, o Omar De Felipe, técnico do Central Córdoba, foi quem melhor identificou como controlar o time do Flamengo. Além do Leonardo Jardim? O Leonardo Jardim fez algo parecido, né? Porque ele, o Omar fez De Felipe, depois também. Já tinha feito, exatamente no jogo do Maracanã. É uma equipe que, obviamente, no plano técnico, é inferior ao Flamengo, né? Mas no plano tático, é um time... O Omar De Felipe é copeiro, ele ganhou a Copa Argentina ano passado, né? Ele consegue fazer o time para esses grandes jogos render. Ele não está focado no Campeonato Argentino esse ano, não foi bem, mas nos jogos de Copa tem jogado bem. Mas no primeiro tempo não tão bem, né? O Flamengo Jogou podia ter bem, matado sim. Nessa do Arrascaeta aí. Jogou bem, poderia, assim. Qualquer plano de jogo tem seu gargalo. O Flamengo aproveitou numa jogada do Arrascaeta com o Gerson, teve a segunda chance, mas parou por aí depois. É um time que sobe a marcação, ele consegue ser muito intenso nessa marcação no campo de ataque. Apenas 17% das ações com bola no jogo aconteceram no terço ofensivo do Flamengo. 50% entre as intermediárias e 34% no campo de ataque, no terço de ataque do Central Córdoba, que subiu a marcação. O Flamengo até teve mais posse de bola a maior parte do tempo, só que era uma posse de bola no campo de defesa, pressionado, sem conseguir achar. O Central Córdoba recuperou 51 bolas. Muita antecipação, muita disputa individual. Ele, é claro, tem alguns erros técnicos, pela qualidade dos jogadores. Tem alguns erros cometidos pelo Central Córdoba em função de desgaste físico mesmo. O cara não está conseguindo mais, a perna não alcança. Mas em termos de planejamento estratégico para o jogo, mais uma aula do Omar De Felipe. E foi um empate, né? Ele não ganhou o jogo. Foi um empate porque depois que ele faz o gol na cabeçada do Verón, o time dele abre o bico e ele acaba recuando um pouquinho, deixando o Flamengo chegar mais perto do ataque, não pressionava mais tanto lá em cima. Mas o resultado de empate para ele era ok para o Central Córdoba, porque vai jogar com o Táchira e possivelmente vai ganhar do Táchira fora de casa e vai se classificar. Está muito perto da classificação. Assim, o problema é que o Central Córdoba ele vai ter que ganhar do Táchira por 2 gols de diferença, acho que para se garantir um pouco mais, e para poder empatar com a LDU em Quito. Sim, mas são 2 jogos... Se ele ganha um e perde outro, se ele perde da LDU em Quito e ganha do Táchira, ele ainda está correndo risco, porque se o Flamengo ganha os 2, ele ficaria um tríplice empate com 11. Coloca aí na tela, por favor, amigos, a classificação do grupo. Você empatar o jogo, tendo vencido o jogo do Maracanã. Olha aí, ó, amigos. A conta dele não está ruim, não. Aí, vira para você. A questão LDU 8 pontos, tem o saldo de gols, tem tudo aí, ó, na tela. Olha aí, ó, 8-8, Flamengo 5 e Táchira 0. E aí? Vamos dizer que o Flamengo vai ganhar da LDU e do Central Córdoba vai a 11. Do Táchira, na última rodada. Desculpa, do Táchira. LDU e Táchira, os 2 do Maracanã. Vamos dizer que o Flamengo vai a 11. Então, se o Flamengo ganhar os 2, por isso que ele tá... gols. Então, ele tá praticamente classificado. Daí, se fizer 2 gols, melhor. Porque ele vai, se ganhar os 2, ele vai a 11. Daí, a LDU vai ter perdido 1. Vai ter perdido o Flamengo. Vai no máximo a 11. Vai no máximo a 11 se ganhar do Central Córdoba em Quito. E daí, o Central Córdoba ganha do Táchira, vai a 11 e fica o tríplice empate. Só que o Flamengo saldo 0, se ele ganha os 2 jogos por 1 gol de diferença, ele vai pra saldo 2. No mínimo. A LDU tá com saldo 3. Não é suficiente. Mas a LDU vai ter perdido 1 gol, vai ter tomado 1 gol do Flamengo, né? Então ela perde esse 3, vai pra 2, digamos. Depende de quanto ela ganhar do Táchira. Exato. Agora, o Flamengo tem a vantagem de jogar o último jogo em casa contra o Táchira. Então ele vai saber, até se ele precisar de placar mais elástico, ele até sabe de quanto vai precisar. Essa confusão... Do quanto, se acontecer, e se tiver de quanto o Central Córdoba, se ganhar, vai ganhar do Táchira. Isso. E de quanto a LDU, se ganhar, vai ganhar do Central Córdoba na última rodada. Toda essa conta que LDU e Central Córdoba junto vai ser no mesmo horário, né? E o LDU em resumo, agora, que a gente não pode adivinhar os outros resultados, mas em resumo, é bom, além de ganhar os 2 jogos, golear. O Flamengo fazer gols. Fazer saldo, Saldo. Mas assim, não é que também precisa fazer uma goleada provavelmente 5-0. Bom. Não, é bom, mas se passar sufoco é melhor. É bom. Agora, isso tudo se a LDU vencer o Central Córdoba em Quito. Sim. Porque se empatar ou se o Central Córdoba vencer, basta o Flamengo ganhar os 2. Basta
Basta, mas assim, basta. O que tem que Agora, melhorar? Se o Flamengo não ganhar da LDU no Maracanã, aí complicou de vez. Aí azedou. Aí azedou porque vai ter que começar a depender. Se empatar, ele vai no máximo a 9, é isso? Ele tá com 5? Com 5. Se ele empatar com a LDU, aí... E a LDU já vai ter ido a 9. Aí complica. Daí o Tem Flamengo... que ganhar os dois, é melhor não E empatar. daí o Flamengo fica talvez suscetível até Vai depender do resultado do... Não, é que o Flamengo... O 9 dificilmente classifica. Não, e o problema é que se o Flamengo... Tem que ganhar os dois. Se o Flamengo não ganhar da LDU, ele corre o risco de um empate conveniente entre LDU e Central Córdoba classificar os dois. O que tem que melhorar no Flamengo? Abel, deixa eu só trazer um dado aqui. Ontem, no jogo em que a LDU venceu fora de casa o Táchira por 3-2, ela fez 3-0, depois tomou 2 gols. Mas o Táchira finalizou 39 vezes. 39 vezes. Fizeram 2 gols. Foram 8 grandes chances. E só fez 2 gols. Pra treinar a finalização. O maior número de finalizações nessa edição da Libertadores, não contei as outras, só nessa. E o maior número de gols esperados, 4,56. É muito alto o número de gols esperados. E a LDU resistiu a isso. Quer dizer, resistiu. Tomou 2 gols, mas ganhou o jogo. Então é o time que inclusive, não tem tido seu goleiro titular. O Dida Domingues está suspenso. Ontem não teve o Ricardo Adê, que é o seu principal zagueiro. E conseguiu resistir. Ou seja, golear a LDU vai ser difícil. Embora não viva um bom momento, tá? O momento da LDU é ruim. O técnico está na corda bamba. Essa vitória de ontem deve ter dado a ele um pouco de equilíbrio ainda, mas ele ainda tem jogo do campeonato local antes de jogar com o Flamengo. O time não joga um grande futebol, mas conseguiu resistir a esse tiroteio aqui, né? Vamos lá, tiroteio é a pior palavra possível nesse momento, depois do que aconteceu com o Flamengo hoje. Mas essas 39 finalizações levantam só 2 gols. Essa pressão toda, vai. Essa pressão toda. Ponderando, né, 2 fatores. O fator cansaço, que a gente já falou aqui, é um período complicado para todos os times brasileiros, que precisa ali dar aquela parada para descansar, para tentar recondicionar alguns jogadores. E além do físico, também a competência dos adversários, principalmente Central Córdoba. O Eugênio já destacou os méritos do Omar De Felipe, essa estratégia muito bem executada de saber o momento certo de pressionar lá na frente e uma pressão muito bem coordenada que tirou o Flamengo da zona de conforto. Mas, além disso, acho que tem um problema do Flamengo, que é algo que até o Felipe Luiz já demonstrou algum incômodo, os próprios jogadores já falaram, que é a autoconfiança. Porque, às vezes, a autoconfiança do Flamengo flerta com a displicência. Então, ontem a gente viu o Arrascaeta. Tem sido o que se espera dele, o grande protagonista, artilheiro no Campeonato Brasileiro. Mas sai na cara do gol, uma bola para matar, para encaminhar o jogo, e falha ali, às vezes por uma falta de concentração. Não vejo um momento adequado para cornetar o Arrascaeta. Não. Pois é, mas... Tá fazendo gol todo jogo. Mas o que eu estou falando, Abel, é de conseguir manter uma concentração e uma mobilização durante 90 minutos. O que no nível do Flamengo também é difícil, porque os caras são tão bons individualmente, né? Você pega De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta, Gerson, só esse meio-campo é muita qualidade reunida. E é natural que esses caras, até por saberem do potencial que tem individual e coletivo, em alguns momentos pensam, olha, se a gente relaxar aqui, dá para resolver ali na frente. Falta mais concentração e foco 100%? Não acho que seja tipo o Palmeiras, é isso? Mas ontem, por exemplo, o Flamengo, tudo bem, estava pressionado, mas errou algumas saídas que não costuma errar. E até mesmo o Danilo, um cara experiente aqui. Para mim, eu vejo o Danilo se encaixa muito bem jogando como zagueiro. Tem uma bola que ele entrega no pé do jogador. Exato, e é erro de desconcentração, que baixa ali no momento e até voltar demora. Então a gente estava falando do Palmeiras. Qual é o grande mérito do Palmeiras do Abel? A resiliência e a constância. É um time que compete sempre. É um time que, quando não joga bem, às vezes ganha, porque consegue ali no físico compensar, na garra dos jogadores, e o Flamengo precisa disso também, porque o Felipe Luiz, o trabalho de campo é muito competente. Então, ele está vivendo um período de oscilação, e a gente sempre falava, vai chegar um momento que o Felipe Luiz, como todo treinador, vai oscilar, é preciso ter calma, respirar, não é o fim do mundo, e mesmo com a classificação agora, de certa forma, ameaçada, eu vejo que ainda é contornável,
Mas é preciso que exista também, do lado do Filipe Luís, a capacidade de jogar além do domínio e além do controle de posse de bola. E aí é jogar... a Central Córdoba conseguiu tirar o conforto da saída de bola? Vamos usar mais a bola longa? Vamos tentar fazer que com o Pedro e o Bruno Henrique lá na frente eles tentem ganhar no confronto físico? Mas aí entra o Filipe Luís também, não são só os jogadores. É isso que você está dizendo. É isso que eu estou falando. Desculpa. Mas a responsabilidade do técnico de enxergar isso, é claro que ele tem de cobrar efetividade, um melhor índice de acerto de passes, mas também do treinador de entender que quando a equipe oscilar, quando o adversário do outro lado tiver uma boa leitura para pressionar lá na frente e tirar o conforto da saída de bola, ter uma carta na manga, ter uma saída diferente e aí a competitividade dos próprios jogadores, de sentirem no campo, olha, hoje não vai dar na nossa bola, não vai dar na nossa qualidade. Então a gente precisa ser mais intenso, a gente precisa subir a rotação do jogo. Então é algo que é difícil para um clube como o Flamengo, um time muito qualificado, ter essa mentalidade. Olha, às vezes você vai ter de abrir mão da bola e competir um pouco mais, sujar ali o calção. Isso foi ontem, mas, por exemplo, contra o Cruzeiro, é mesmo erro? Não, também. O Leonardo Jardim pressionou lá na frente e o Flamengo, muitas vezes, ficou refém de um jogo. Pô, vamos sair de bola de novo, mas está tudo fechado por aqui. O Cruzeiro congestionando o meio campo. Então, é entender esses momentos de jogo que não vai ser na qualidade. Porque... Achar alternativas. E ainda mais em Libertadores, Abel. A Libertadores impõe esse tipo de desafio. De repente você pega... Tem o time do Libertad, por exemplo. Está no grupo de São Paulo. Muito físico, extremamente físico. Dependendo do jogo, você não vai conseguir ganhar dos caras na bola. Você vai ter que subir a rotação de intensidade, ganhar mais confrontos físicos no meio campo para ser superior. E às vezes até para ter a bola. Então, para mim, o Flamengo precisa encontrar esse equilíbrio em ter a sua ideia de jogo estabelecida. Isso é um grande mérito do Filipe Luís, um time que joga com a bola, um time que quer atacar e ser protagonista, mas saber ter essa leitura do cenário para não só variar a forma de jogar, mas mudar também a postura, ser mais competitivo em campo. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos a imprensa aí repercutindo tudo sobre o Flamengo, né? Que acabou empatando esse jogo muito importante pelo Campeonato Libertadores, que é brasileiro, né? Que o foco é o Brasileirão, né? Mas a Libertadores também é um foco, mas acaba parecendo que é secundário, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, né? E também falar sobre o caso aí de Rossi, né? Que sofreu um assalto aí, né? A volta para o Rio de Janeiro, né? Ele sofreu um assalto lá, sorte que o carro dele é blindado, né? E acabou aí não sofrendo nenhum dano, né? Mas correu esse risco aí, né? E depois de perder esse jogo, vamos dizer assim, né? Porque era para ter vencido, o Flamengo aí voltou e ainda teve essa urgência aí, né? Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião sobre tudo isso aí? Você concorda com os comentaristas? Tá chateado com esse jogo do Flamengo? Deixe sua opinião pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.